Eu nunca fui o tipo de homem que revira a bolsa, checa celular escondido ou inventa teoria por causa de atraso. Sempre achei que confiança fosse o único jeito de um casamento sobreviver em São Paulo, uma cidade onde todo mundo vive correndo, todo mundo chega cansado. Trânsito na marginal, reunião que esticou, cliente que apareceu em cima da hora, pane no metrô, chuva travando a cidade inteira. Quando você mora aqui por tempo suficiente, aprende que quase tudo parece normal. E talvez tenha sido esse o meu maior erro, eu normalizei sinais demais. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos, trabalho com planejamento financeiro para uma rede de clínicas e moro na Vila Mariana com a minha esposa, Camila, há quase 4 anos. Estamos juntos há 8. Se você me perguntasse, até pouco tempo atrás, qual era a definição de estabilidade, eu provavelmente descreveria nossa rotina. Um apartamento pequeno, mas arrumado. Um casamento sem grandes escândalos. Um combinado silencioso de enfrentar São Paulo juntos. Eu saía cedo, ela saía cedo, a gente se encontrava no fim do dia, jantava alguma coisa simples, reclamava do preço de tudo, ria de vídeos idiotas no celular e dormia abraçado vendo qualquer série pela metade. Camila trabalhava na Faria Lima, numa empresa de consultoria de imagem corporativa que atendia executivos, escritórios de investimento, startups e todo tipo de gente que precisava vender aparência de sucesso antes mesmo de ter sucesso de verdade. Eu gostava de brincar que ela trabalhava no coração do teatro paulistano, naquele corredor onde todo mundo anda rápido, carrega crachá bonito e faz cara de quem está decidindo o destino do país entre um café caro e uma chamada de vídeo. Ela ria, revirava os olhos e dizia que eu falava assim porque nunca tinha passado uma semana no ritmo deles. No começo, os atrasos dela faziam sentido. Projeto novo. Cliente novo. Equipe reduzida. Reestruturação interna. Eu conhecia a lógica daquele mundo mesmo sem trabalhar nele. Em São Paulo, especialmente naquele pedaço da cidade, a pessoa não trabalha só no horário comercial, ela performa disponibilidade. Se o chefe manda mensagem 10h30 da noite, você responde. Se o cliente quer call às 7, você entra sorrindo. Se o evento de networking termina tarde, você fica até o final. Eu entendia isso. Foi numa terça-feira chuvosa de fevereiro que comecei a perceber a primeira mudança concreta. Lembro do dia porque a cidade tinha derretido em água. Eu cheguei em casa antes dela e mandei mensagem perguntando se estava tudo bem. Ela respondeu quase 20 minutos depois, com uma frase curta demais para o jeito dela. Tudo, amor. Saindo mais tarde. Não me espera para jantar. Aquilo, isoladamente, não significava nada. Mas Camila nunca foi econômica comigo. Ela podia responder correndo, podia estar ocupada, mas sempre dava algum contexto. Estamos fechando a apresentação. O cliente surtou. Vou sair com a equipe depois. Pede japonês para você. Era o jeito dela de me manter por perto mesmo quando estava longe. Naquela noite, não. Só a frase enxuta. Sem emoji. Sem explicação. Sem nada. Ela chegou perto de 11h30. Cabelo preso de qualquer jeito, maquiagem já sumida, salto na mão e um cansaço que parecia mais pesado que o corpo. Eu levantei do sofá para ajudar, mas ela passou por mim com um beijo rápido no rosto e foi direto para o banheiro. Nem reclamou da chuva. Nem perguntou do meu dia. Nem fez piada sobre o elevador travando. Só entrou no banho e fechou a porta. Fiquei parado no corredor, escutando a água cair, tentando não transformar aquilo em problema. Casamento tem fases, eu pensei. Tem semana ruim. Tem pressão no trabalho. Tem dia em que a pessoa não quer conversar. Ainda assim, quando ela saiu, 20 minutos depois, enrolada na toalha e com o rosto lavado, eu perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu sem me olhar. Tá sim, só tô morta. Muita coisa. Demais. Quer conversar? Amanhã. Hoje eu só quero dormir. Dormimos. Eu fiquei acordado por mais tempo do que deveria, olhando para o teto escuro do quarto, ouvindo a chuva bater na janela e me perguntando por que aquela resposta tinha me incomodado tanto. Nos dias seguintes, a mudança ficou mais difícil de ignorar. Não aconteceu nada grande o suficiente para justificar uma briga. Era justamente esse o problema. Foram detalhes. Pequenas quebras na rotina que, sozinhas, pareciam bobagem, mas juntas desenhavam alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. Camila passou a levar o celular até para pegar água na cozinha. Começou a desativar as notificações na tela de bloqueio. Parou de deixar o aparelho carregando na cabeceira do meu lado e passou a carregar do lado dela, com a tela virada para baixo. Mudou a senha do notebook da empresa. Comprou perfumes novos. Voltou a se maquiar até em dia de home office parcial. E, talvez o pior de tudo, perdeu o costume de me contar o que acontecia no escritório. Antes, eu sabia quem era incompetente, quem puxava saco, quem chorou no banheiro, quem foi promovido, quem saiu da firma odiando todo mundo, quem deu em cima de quem no happy hour. Eu conhecia os nomes, os cargos e as rixas da equipe dela sem nunca ter pisado lá. De repente, o escritório virou uma nuvem. Sempre que eu perguntava como tinha sido o dia, ela respondia com generalidades. Normal. Corrido. Cansativo. A mesma loucura de sempre. Era como se eu estivesse falando com uma versão editada dela, uma versão que selecionava o que eu podia acessar. Numa sexta-noite, tentei resgatar alguma leveza. Sugeri que a gente saísse para jantar num italiano que ela gostava na Paraíso. Ela olhou para mim com culpa antes mesmo de responder. Aquilo me marcou. Hoje não dá, Rafa. Por quê? Preciso terminar uma entrega para o cliente de segunda. Em casa. Não, vou ter que passar no escritório antes. Agora. É rapidinho. Na sexta, quase 8 da noite. Ela suspirou como se eu estivesse sendo injusto. Eu sei que é ridículo, mas é o trabalho. Eu posso ir com você e te esperar em algum lugar perto. Não precisa. Tem certeza? Tenho. Ela falou com firmeza demais, como quem fecha uma porta antes que alguém veja o que tem do outro lado.
Fiquei observando ela trocar de roupa para sair. Não era nada escandaloso. Uma calça preta, blusa clara, blazer, roupa de trabalho. Só que tinha um cuidado ali que eu não conseguia ignorar. O perfume escolhido, o batom reaplicado. O jeito como ajeitou o cabelo 2 vezes no espelho da sala. Quando percebi que eu estava analisando a minha própria esposa como se ela fosse uma desconhecida, senti vergonha. Ela saiu às 8h05. Às 9h10, mandei mensagem perguntando se estava tudo bem. Ela visualizou e não respondeu. Às 9h47, mandou, em reunião. Chegou quase meia-noite. Quando abriu a porta, o apartamento estava escuro, exceto pela luz da cozinha. Eu estava sentado à mesa com o notebook aberto, fingindo trabalhar. Você ainda está acordado? Ela perguntou. Queria te esperar. Não precisava. Como foi? Puxado. Conseguiu resolver? Mais ou menos. Com quem você ficou lá? Com a equipe. Ela respondeu rápido demais. Eu notei. Ela percebeu que eu notei. Por um segundo, o silêncio ficou tão duro entre nós que parecia fazer barulho. Então ela desviou, pegou um copo d'água e perguntou do meu relatório, como se nada tivesse acontecido. Foi naquela noite que algo pequeno aconteceu e ficou preso na minha cabeça como farpa. Enquanto ela estava no banho, o celular dela vibrou sobre a bancada da cozinha. A tela acendeu por um segundo e eu vi só uma parte da notificação antes de desaparecer. Não deu para ler tudo. Só um nome e um começo de frase. Bruno, FL. Chegou bem. Nada mais. Eu não toquei no aparelho, nem cheguei perto. Mas fiquei olhando para a própria mão, como se ela tivesse cometido alguma coisa só por ter visto. Bruno, FL, Faria Lima? Bruno do escritório? Cliente? Motorista? Eu tentei ser racional, tentei, de verdade. Só que a nossa cabeça não trabalha com lógica quando o coração sente que tem algo errado. Ela preenche vazio com medo. Na manhã seguinte, acordei antes dela. Fiz café, deixei pão na chapa pronto e sentei à mesa esperando ela aparecer. Camila entrou na cozinha ainda sonolenta, vestindo uma camiseta velha minha, e por um instante tudo pareceu normal de novo. O mesmo rosto, o mesmo cheiro de shampoo, o mesmo jeito de prender o cabelo enquanto bocejava. Então o celular dela, que estava sobre a mesa, vibrou outra vez. Ela pegou tão rápido que derrubou a colher no chão. Tudo bem? Eu perguntei. Tudo. Quem é? Ninguém. Ninguém. Foi a primeira vez, em 8 anos, que minha esposa me respondeu daquele jeito. E no instante em que ela saiu para o quarto com o celular na mão, eu soube que ou tarde eu ia seguir aquela mentira. Na segunda-feira seguinte, eu tentei agir como se nada tivesse mudado, mas a verdade é que alguma coisa em mim já tinha atravessado um ponto sem volta. Não era mais só incômodo. Era atenção constante. Eu prestava atenção no tempo que ela levava para responder, no jeito como sorria para a tela, na forma como girava a chave quando chegava em casa, como se desse para medir culpa pelo barulho da porta. Isso me envergonhava e, ao mesmo tempo, me consumia. Porque quanto mais eu tentava ser razoável, mais detalhes apareciam. Camila saiu de casa mais cedo naquela semana. Disse que precisava chegar antes porque teria uma apresentação importante logo às 8h30. Eu acreditei. Ou tentei acreditar. O problema foi quando, na terça, ela repetiu a mesma história. E na quarta também. Na quinta, além de sair cedo, ela levou uma bolsa que quase nunca usava, uma de couro marrom que costumava guardar para reuniões com cliente grande. Reparar na bolsa da minha esposa me pareceu patético, mas eu reparei. Na hora do almoço, eu abri nossa conversa no WhatsApp e fiquei olhando a última mensagem dela, sem coragem de escrever. Antes, nós falávamos o dia inteiro. Mandávamos foto de café ruim, piada sobre reunião inútil, áudio curto reclamando do trânsito na 23 de maio ou de alguém espremendo todo mundo no metrô. Agora havia silêncios longos demais. Quando eu mandava alguma coisa, ela respondia como quem cumpre uma tarefa. KK, sim, depois te conto, tô corrida. A intimidade entre duas pessoas não acaba só nas grandes brigas, às vezes ela morre em respostas pequenas. Na quinta noite, eu cheguei em casa e encontrei a sala impecável. Camila tinha passado em casa antes de mim, trocado de roupa e saído de novo. Havia um bilhete preso na geladeira com um imã do mercado municipal. Volto tarde. Não me espera acordado. Beijo. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. O bilhete era carinhoso demais para quem vinha sendo fria. Quase como uma compensação. Eu jantei sozinho, sem fome, com a televisão ligada num volume baixo que não cobria o barulho da minha própria cabeça. 11h15, 11h40, meia-noite. Quando ela entrou, vinha com o cabelo arrumado demais para alguém que supostamente tinha passado horas presa em reunião. Não era a beleza de quem acabou de sair do escritório, era a beleza refeita. E havia um detalhe ainda pior. Ela entrou sorrindo para o celular, mas o sorriso morreu no instante em que me viu sentado na sala. Você não dormiu? Perdi o sono. Você precisava descansar. E você precisava me avisar que ia voltar essa hora. Ela largou a bolsa no sofá. Eu avisei. Num bilhete. Rafa, eu estava correndo. Tá. Tá o quê? Nada. Então não fala com essa cara. Que cara? A de quem já decidiu alguma coisa e tá esperando eu adivinhar. A frase dela ficou no ar. Era verdade. Eu tinha decidido, sim, que havia algo errado. Só ainda não sabia o que. Respirei fundo, engoli o impulso de discutir e perguntei se ela queria comer. Ela disse que não, tomou banho e deitou virada para a parede. Eu demorei a dormir, ouvindo a respiração dela sem conseguir enxergar nela a mulher com quem eu tinha construído minha vida. Na manhã seguinte, o nome apareceu. Eu estava na cozinha lavando uma caneca quando o celular dela vibrou na mesa. Ela tinha ido ao quarto buscar o crachá. A tela acendeu virada para mim por 2 segundos exatos. O suficiente. Bruno, FL hoje sem atrasos. Ele. Só isso. O resto cortado. Meu corpo gelou. Não porque eu tivesse uma prova, mas porque a mensagem tinha intimidade de rotina. Hoje sem atrasos. Não era frase de cliente.
Não era assunto formal. Era alguém acostumado a combinar alguma coisa com ela. Camila voltou para a cozinha antes que a tela apagasse. Quando viu para onde eu estava olhando, segurou o celular num movimento seco demais. Quem é Bruno? Perguntei. Ela demorou uma fração de segundo. Pequena demais para quem não devia nada. Grande demais para quem vive junto há 8 anos. Um cara do trabalho. Que trabalho? Consultoria, Rafael. O trabalho de sempre. E por que ele te manda mensagem desse jeito? Desse jeito como? Como se vocês tivessem combinado alguma coisa. Ela passou a bolsa pelo ombro e desviou. Por que temos reunião cedo? Às 7 da manhã. Na Faria Lima isso existe, caso você não saiba. A resposta veio afiada. Não era só defesa. Era ataque. Aquilo me calou, mas por dentro consolidou tudo. Quando a porta se fechou atrás dela, o apartamento pareceu maior, mais vazio e mais hostil. Fiquei parado no meio da cozinha, olhando a cafeteira ainda ligada, sentindo um tipo de humilhação que eu nunca tinha experimentado. Eu não tinha sido traído de fato, pelo menos não oficialmente. Mas já me sentia rebaixado a alguém a quem só se oferece versão editada da verdade. Passei o dia inteiro improdutivo. Errei planilha, esqueci ligação, respondi e-mail pela metade. Meu chefe perguntou 2 vezes se estava tudo bem. Eu menti nas 2. Às 4 da tarde, fui ao banheiro do escritório, tranquei a porta e fiquei olhando para meu reflexo. Tinha olheiras fundas, barba sem fazer e uma expressão de quem vinha sendo arrastado por alguma coisa invisível. Foi ali que entendi o que mais doía. Não era só suspeitar dela, era perceber o que a suspeita estava fazendo comigo. Tentei falar com um amigo, mas desisti. Como eu explicaria algo que nem eu entendia? Acho que minha esposa está me escondendo alguma coisa. Soa ridículo quando tudo que você tem são atrasos, mensagens cortadas e um instinto que não te deixa em paz. Então eu fiz o que muita gente faz em silêncio. Comecei a juntar peças sozinho. Naquela noite, quando Camila disse que precisaria ficar até mais tarde por causa de um cliente impossível, eu não contestei. Sorri. Desejei boa sorte. Ela me olhou como se estranhasse minha calma, mas não comentou. Saiu às 8h10. Às 8h25, eu já estava no carro. Não havia plano perfeito. Só impulso e medo. Desci a rua Vergueiro com o coração batendo rápido demais e entrei no fluxo pesado da cidade como se São Paulo inteira estivesse conspirando para me atrasar. Moto cortando entre os carros, ônibus atravessado, farol que nunca abre, buzina de gente surtando. Eu sabia mais ou menos o caminho do escritório dela. Já tinha buscado Camila algumas vezes perto do cruzamento com a Juscelino Kubitschek, então fui na direção da Faria Lima tentando manter distância. Não vi o carro dela de primeira e entrei em pânico. Então, perto de um semáforo, avistei as lanternas do carro branco dela 2 quadras à frente. Foi nesse instante que a situação deixou de ser teoria e virou realidade física. Eu estava seguindo minha esposa. Eu, Rafael, o cara que sempre desprezou o ciúme teatral, estava com as mãos suadas no volante, alternando entre a culpa de fazer aquilo e a necessidade absurda de descobrir até onde aquela mentira ia. Camila não entrou na garagem do prédio onde trabalhava. Passou direto. Meu estômago afundou tão rápido que senti gosto metálico na boca. Continuei atrás, disfarçando entre táxis, motos e SUVs pretos de vidro escuro. Ela avançou mais alguns quarteirões, virou à direita e diminuiu perto de uma rua arborizada, onde os prédios comerciais davam lugar a restaurantes sofisticados, bares discretos e fachadas de vidro iluminadas. Não era rota de escritório àquela hora. Ela estacionou em frente a um bar elegante, desses onde executivo chama de reunião o que claramente é outra coisa. Eu parei quase no fim da rua, atrás de uma van, num ponto escuro bastante para não ser notado. Dali, vi Camila descer do carro, ajeitar o cabelo no reflexo da janela e respirar fundo antes de entrar. Não parecia assustada. Não parecia perdida. Parecia preparada. Fiquei alguns segundos imóvel, incapaz de abrir a porta. Minha cabeça gritava para eu ir embora. Outra parte de mim dizia que, se eu fosse embora agora, jamais conseguiria olhar para ela do mesmo jeito. Então desci. A noite estava quente, pesada, com aquele ar abafado de São Paulo que cola na pele. Atravessei a calçada tentando manter a postura de alguém que só procurava uma mesa. O bar tinha luz baixa, música discreta e o tipo de público que fala sorrindo sem nunca relaxar de verdade. Gente bonita demais, roupa cara demais, perfume demais. Gente da Faria Lima. E então eu vi. Camila estava sentada no fundo, perto de um jardim interno iluminado por lâmpadas âmbar. Na frente dela, um homem de camisa azul escura, relógio caro e barba bem aparada sorria como se já a conhecesse intimamente havia tempo suficiente para não precisar impressionar. Bruno, eu pensei, antes mesmo de ter certeza. Ela inclinou o corpo na direção dele. Ele tocou a mão dela sobre a mesa. E eu senti meu mundo começar a rachar, bem naquele instante. Por alguns segundos, eu não consegui me mover. Não foi raiva imediata. Não foi impulso de ir até lá e fazer escândalo. Foi pior, foi um tipo de vazio. Como se tudo que eu achava sólido tivesse simplesmente desaparecido e eu estivesse ali, em pé, sem saber onde pisar. Camila estava sorrindo. Um sorriso leve, diferente daquele que eu vinha vendo em casa. Era um sorriso, presente. E aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Porque significava que aquilo ali não era um erro. Não era algo forçado. Parecia confortável, natural, íntimo. Eu fiquei alguns segundos observando, tentando encontrar algum sinal que desmentisse aquilo tudo. Talvez fosse um cliente. Talvez fosse uma reunião informal. Talvez fosse qualquer coisa, menos o que parecia. Mas então ele segurou a mão dela. E ela não afastou. Naquele momento, acabou. Eu respirei fundo. Uma vez, 2. E comecei a andar na direção deles. Cada passo parecia pesado. O bar estava cheio, mas o som parecia distante, abafado.
Era como se eu estivesse dentro de uma bolha. Quando eu parei ao lado da mesa, Camila levantou o olhar, e o rosto dela perdeu toda a cor. Rafa, o cara virou devagar. Olhou pra mim com aquele tipo de expressão neutra que gente segura costuma ter, como se estivesse avaliando a situação. Eu não levantei a voz, não fiz cena. Só falei, pode continuar. O silêncio que veio depois foi absurdo. Camila soltou a mão dele na mesma hora. Não é o que você tá pensando. Eu soltei um riso seco. Essa frase nunca ajudou ninguém. O cara se levantou. Olha, acho melhor a gente. Fica sentado. Eu nem olhei pra ele quando falei, mas o tom foi suficiente. Ele hesitou e sentou. Camila já estava chorando, mas não era aquele choro contido. Era desespero. Rafa, por favor, me escuta. Eu tô ouvindo. Não é isso. Então explica. Ela passou a mão no rosto, tentando organizar as palavras, mas não conseguia. E aquilo só piorava tudo, porque pra mim, parecia exatamente o comportamento de alguém que foi pego. Ele é meu chefe. Eu olhei pro cara. Parabéns. Não é assim. Você saiu do escritório, veio pra um bar, tá de mão dada com ele e quer me dizer que não é assim. Ela balançou a cabeça, desesperada. Ele tá me pressionando. Aquilo me fez parar. Não completamente, mas o suficiente pra criar uma fissura na certeza que eu tinha. Pressionando como? Ela engoliu seco. O cara tentou falar de novo. Olha, isso aqui tá sendo mal interpretado. Dessa vez eu virei pra ele, e falei baixo. Se você abrir a boca de novo, eu juro que isso aqui vira um problema muito maior do que já é. Ele ficou em silêncio. Camila respirou fundo, e começou a falar. Faz uns 3 meses que ele começou. A voz dela tremia. No começo eram comentários, nada direto. Só, indiretas. Que tipo de indireta? Sobre aparência. Sobre eu combinar com o perfil dos clientes. Sobre como eu poderia crescer mais rápido. Eu senti algo mudar dentro de mim. Não era mais só raiva. Era confusão. E você não falou nada pra mim por quê? Porque eu achei que ia parar. E parou. Ela olhou pra mesa. Não. Silêncio. Pesado. Denso. Ele começou a me chamar pra reunião fora do escritório. Disse que era importante pra carreira. Que eu precisava me aproximar dos clientes, ponto. E você foi. Não foi uma pergunta. Ela sentiu. Porque eu tava com medo, Rafa. Medo de quê? De perder tudo. Eu ri, sem humor nenhum. Então a solução foi sair escondido comigo? Eu não tava escondendo assim. Ah não, eu não sabia como te contar. A voz dela quebrou. E pela primeira vez, aquilo não pareceu ensaiado. Pareceu real, mas ainda não era suficiente. E isso aqui? Eu apontei pra mesa, pra proximidade, pro ambiente inteiro. O que exatamente isso é? Ela fechou os olhos por um segundo. Como se aquilo fosse difícil de dizer. Hoje eu vim terminar isso. Eu congelei. Terminar o quê? Tudo. Eu olhei pro cara. Ele desviou o olhar. E naquele instante, algo não bateu. Se aquilo fosse verdade, por que ele estava tão confortável antes? Por que parecia tão à vontade? Minha cabeça começou a trabalhar rápido. Rápido demais. Você tava rindo. Ela me olhou, sem entender. Quando eu cheguei, você tava rindo. Rafa, você tava confortável. Porque eu tava tentando não surtar. Não pareceu. Silêncio. E foi aí que tudo virou de novo. O cara se levantou. Dessa vez, decidido. Chega. Ele olhou pra mim. Depois pra ela. E falou algo que mudou completamente a situação. Você não contou tudo pra ele, né? Meu corpo inteiro ficou tenso. Camila travou. Bruno, não. Tarde demais. Ele deu um passo pra frente. Ela não tá aqui só pra terminar nada. Meu coração disparou. Do que você tá falando? Ele deu um sorriso leve, quase arrogante. Pergunta pra ela quanto tempo isso aqui já tá acontecendo. Eu olhei pra Camila, devagar. Quanto tempo? Ela não respondeu. E naquele silêncio, eu entendi. Mas ainda não sabia o tamanho daquilo. E, de alguma forma, eu sentia que o pior ainda não tinha sido dito. O silêncio dela respondeu antes de qualquer palavra. E foi um silêncio longo demais. Pesado demais. Definitivo demais. Eu senti como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. Camila. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Há quanto tempo? Ela ainda não conseguia me olhar. E isso, doeu mais do que qualquer resposta. Fala comigo. Nada. O cara, Bruno, cruzou os braços, como se estivesse assistindo tudo de fora. Aquilo me deu nojo, mas eu precisava ouvir dela. Há quanto tempo? Repeti, mais firme. Ela respirou fundo. E falou. 2 meses. 2 meses. Eu não gritei. Não fiz escândalo. Mas senti algo quebrar dentro de mim de um jeito que não tinha volta. Então não começou como pressão. Minha voz estava estranhamente calma. Fria. Começou porque você quis. Não, ela respondeu rápido. Não foi assim. Não. Ele me pressionou sim, Rafa. Mas, ela hesitou. E naquele momento, eu já sabia. Mas precisava ouvir. Eu acabei me envolvendo. Pronto. Ali estava, sem maquiagem. Sem desculpa. Sem narrativa bonita. A verdade crua. Eu passei a mão no rosto, tentando processar. Tudo. Cada atraso. Cada mensagem. Cada tô cansada. Cada silêncio. Tudo agora fazia sentido. E ao mesmo tempo, nada fazia. Porque não era só sobre traição. Era sobre escolha. Ela escolheu. Todos os dias. Quantas vezes? Ela fechou os olhos. Rafa. Quantas vezes? Não importa. Pra mim importa. Ela engoliu seco. Algumas. Eu ri. Mas não foi riso. Foi só um som vazio. Algumas. Repeti.
Como se aquela palavra fosse suficiente para resumir o que estava acontecendo. Eu olhei ao redor. O bar continuava funcionando. As pessoas riam, conversavam, viviam, como se o meu mundo não tivesse acabado ali. E talvez isso fosse o pior. O mundo continua, mesmo quando o seu para. Você me traiu. Ela tentou falar. Rafa, por favor, você me traiu. Dessa vez eu falei mais alto, não gritando, mas firme o suficiente para não deixar espaço para interpretação. Ela começou a chorar de novo. Mas agora, eu não sentia nada, nem raiva, nem dor, só um vazio estranho. Como se eu tivesse desligado por dentro. Eu olhei pro Bruno. E você? Ele levantou o queixo. Defensivo. Você acha isso aqui normal? Ele deu de ombros. Vocês têm problemas. Não é comigo. Aquilo foi suficiente. Eu dei um passo na direção dele, mas parei. Não por medo, mas porque não valia a pena. Ele não era o problema principal, ela era. A escolha foi dela. Sempre foi. Eu voltei a olhar para Camila. Você podia ter ido embora. Silêncio. Podia ter terminado. Silêncio. Podia ter sido honesta. Ela finalmente me olhou. Os olhos vermelhos. Destruídos. Eu tive medo. De quê? De perder você. Aquilo me fez rir de verdade dessa vez. Mas um riso amargo. Engraçado. Rafa, por que foi exatamente isso que você fez? Silêncio. Eu respirei fundo. E pela primeira vez desde que entrei naquele bar, eu senti clareza. Fria. Direta. Cortante. Acabou. A palavra saiu simples. Sem drama. Sem hesitação. E teve mais peso do que qualquer grito. Ela congelou. Não, não fala isso. Acabou. Rafa, por favor, eu não vou competir por você. Ela começou a se levantar. Desesperada. Eu errei, eu sei. Mas a gente pode. Não. Simples assim, não. O Bruno observava tudo em silêncio agora. Sem arrogância. Sem provocação. Porque até ele sabia que aquilo não tinha mais volta. Eu dei um passo para trás. Resolve sua vida. Olhei para ela pela última vez. Mas não comigo. E virei. Saí do bar sem olhar para trás. O ar da rua bateu no meu rosto como um choque. Quente. Pesado. Real. Eu caminhei sem direção por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas a verdade é que não tinha muito o que entender. Eu tinha perdido. Não ela, mas o que eu achava que tinha. Entrei no carro. Fiquei alguns minutos parado, sem ligar, sem mexer, só olhando pro volante. E foi ali que algo mudou de novo. Mas dessa vez, não foi dor, foi outra coisa. Fria, calculada, silenciosa. Porque, conforme as peças começaram a se encaixar, eu percebi que aquilo não era só uma traição. Tinha mais coisa ali, muito mais. E, pela primeira vez naquela noite, eu comecei a pensar diferente. Não como marido, mas como alguém que precisava entender até onde aquilo realmente ia. Porque uma coisa não saía da minha cabeça. Aquela mensagem. Atrasos. Chegou bem. O jeito como ele falou. O jeito como ela reagiu. Aquilo não era só um caso. Era algo maior. Mais sujo. Mais estruturado. E se fosse, eu não ia sair disso só como o cara que foi traído. Eu ia até o fim. Eu não fui direto para casa. Dirigi sem destino por quase 1 hora. São Paulo à noite tem um jeito estranho de refletir o que você está sentindo. As luzes continuam acesas, os carros continuam passando, as pessoas continuam vivendo, e você ali, quebrado por dentro, como se fosse o único que percebeu que algo deu errado. Mas, conforme eu dirigia, a dor começou a dar espaço para outra coisa. Pensamento. Frio. Organizado. Porque uma coisa não saía da minha cabeça. Aquilo não era só traição. Tinha padrão. Tinha comportamento repetido. Tinha estrutura. E quando algo tem estrutura, significa que não começou ali. Nem ia terminar ali. Cheguei em casa quase 2 da manhã. O apartamento estava vazio. Silencioso. Como se já soubesse. Eu não consegui dormir. Fiquei no sofá, olhando pro teto, revisitando cada detalhe dos últimos meses. As saídas. As mensagens. Os horários. Os comportamentos. Tudo agora parecia alinhado demais. Como se aquilo fosse uma rotina. E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu precisava de prova. Não para ela. Para mim. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que eu não tinha há dias. Não mandei mensagem. Não liguei. Não fui atrás. Mas comecei a agir. Primeiro, revisei tudo que eu ainda tinha acesso. Conversas antigas. E-mails. Calendários compartilhados. Qualquer coisa que pudesse mostrar padrão. E mostrou. Reuniões fora de horário. Compromissos que não batiam com o que ela me dizia. Dias em que ela dizia estar em um lugar, mas o calendário mostrava outro. Pequenas inconsistências. Mais constantes. Depois disso, fui mais longe. Liguei para um amigo. Um cara que trabalha com auditoria. Discreto. Inteligente. E que não faz perguntas desnecessárias. Preciso entender o que está acontecendo numa empresa. Ele não perguntou por quê. Só respondeu. Me manda o nome. 2 dias depois, ele me ligou. Rafa, isso aqui é maior do que você está pensando. Meu coração acelerou. Como assim? Esse cara. Bruno, não é só problema pessoal. Silêncio. Ele já teve denúncia interna. Aquilo me travou. De quê?
Assédio. Minha respiração ficou pesada. E não foi uma vez só. Eu fechei os olhos. Tudo começou a fazer sentido. De um jeito pior. Muito pior. E por que ele ainda tá lá? Porque ele traz dinheiro. Claro. Sempre isso. Mas não parava por aí. Tem mais. Meu estômago afundou. Fala. Algumas dessas reuniões que você mencionou. Sim. Não são exatamente reuniões. Silêncio. São encontros com clientes, fora do padrão. Explica. Ele hesitou. Como se estivesse escolhendo as palavras. Esse cara usa funcionárias como ponte. Meu sangue gelou. Ponte pra quê? Para fechar contrato. Demorei alguns segundos para processar. E quando entendi? Eu senti nojo. Você tá dizendo que... Eu tô dizendo que isso pode ser um esquema. Naquele momento. Tudo mudou. Não era só sobre mim. Não era só sobre traição. Era algo maior. Mais sujo. Mais perigoso. E, pela primeira vez, eu não senti só dor. Eu senti raiva. Mas não uma raiva descontrolada. Era diferente. Era fria. Direcionada. Porque agora eu tinha algo que ele não esperava. Consciência. E prova. Nos dias seguintes, eu comecei a montar tudo. Com calma. Sem pressa. Sem erro. Registrei horários. Cruzei informações. Guardei mensagens. Conversei com outras pessoas, discretamente. E encontrei mais. Muito mais. Outras mulheres. Outras situações. Outros padrões. Tudo apontando para a mesma coisa. E então eu fiz o que precisava ser feito. Não confrontei. Não ameacei. Não avisei. Eu fui direto onde realmente importa. Denúncia formal. Documentada. Com provas. Com nomes. Com datas. 2 semanas depois, a empresa explodiu. Investigação interna. Afastamento imediato. E, em menos de um mês, Bruno não só perdeu o cargo. Como saiu com a reputação destruída. Camila pediu demissão antes mesmo do resultado sair. Não porque quis, mas porque não tinha mais espaço para ela ali. Ela tentou falar comigo algumas vezes. Mandou mensagem. Ligou. Pediu para conversar. Eu não respondi. Não por vingança, mas porque não havia mais o que resolver. Alguns meses depois, eu soube por terceiros que ela estava em outra empresa. Outra rotina. Outra vida. E eu? Eu também segui. Devagar. Sem pressa. Reconstruindo tudo do zero. Mas uma coisa ficou comigo. Uma lição que eu nunca vou esquecer. Nem toda traição começa com falta de amor. Às vezes, começa com silêncio. Com medo. Com escolha errada. E quando você percebe, já está no meio de algo muito maior do que imaginava. E, naquele dia na Faria Lima, eu não perdi só um casamento. Eu descobri uma verdade que muita gente finge não ver. Nem tudo que acontece ali fica só no trabalho.